Disponível nas unidades de saúde de Macapá, vacina contra a catapora. A imunização faz parte da tetraviral, que protege a criança contra a catapora, sarampo, cachumba e rubéola. Estatísticas do Ministério da Saúde indicam que a catapora é responsável pela hospitalização de 9.000 crianças no Brasil. Aproximadamente 100 vão a óbito. Por este motivo, a vacina contra a doença entra para o Esquema Nacional de Imunização. Antes, o medicamento só estava disponível na rede particular. Uma dose custa, em média, R$ 700. As crianças de 1 ano e 3 meses vão começar fazendo seu esquema com a tríplice viral e quando elas voltarem para fazer a segunda dose, elas já vão fazer com a vacina com o componente que é contra a catapora, que é a tetraviral. Se por um acaso uma criança acima de 2 anos que tenha perdido a segunda dose da tríplice viral, ela já também retorna à unidade básica de saúde para fazer a segunda dose com a vacina da tetra. A tetraviral protege de uma só vez contra a catapora, sarampo, cachumba e rubéola. Cada organismo é um organismo diferente, então ela porventura pode não desenvolver no tempo de surto, quando acontece, e se ela tiver aqueles sintomas de febre, inchaço, glândulas no corpo, bastante bolinhas pelo corpo, vai ser amenizado. Então ela é uma vacina importantíssima e tem que ser feita. Franciane trouxe a filha Isabela, de 1 ano e 3 meses, para ser imunizada. A catapora mete medo nas mães. A gente fica agoniada, muito medo mesmo. Vai dar um alívio muito grande. Em Manaus, o mercado municipal Adolfo Lisboa está em contagem regressiva, com reinauguração marcada para o dia 24 de outubro. A sede já mostra cores e detalhes da nova cara. Mais detalhes com a repórter Amanda Amorim. Em ritmo acelerado de obras, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa conta com um processo de adaptação e restauração quase concluído. Mas quem vai poder explicar um pouco mais sobre este assunto é o engenheiro da obra, Jackson Freitas. Como é que vai ser dividido, cada pavilhão? Nós temos vários pavilhões aqui no Mercado Adolfo Lisboa. O pavilhão frontal aqui vão ficar no térreo, as lojas. Dentro dessas lojas tem um mezanino de acesso e no total vão ser 19 lojas e nas torres leste e oeste vai ter 2 restaurantes. Na torre central vai ter um mirante de dentro da parte central do pavilhão central aqui. No pavilhão da carne vão ser 20 permissionários, no pavilhão do peixe 20 permissionários e vão ter 2 praças de alimentação com 11 boxes para cada setor. E mais o pavilhão da tartaruga, que vão ser 24 boxes no total. Explica um pouco sobre o percentual da obra. Nós estamos com 92% de obra concluída, sendo que alguns prédios a gente já está com quase 97% concluída, que é o pavilhão do peixe, o pavilhão da carne e o pavilhão frontal. E a data de entrega para relembrar aí a população? Em outubro estaremos aqui abrindo as portas para utilização do mercado já, definitivamente. A população é bem-vinda? Toda ela é bem-vinda. Muito obrigada pelas suas informações. Eu volto com você. E o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia concede habeas corpus aos vereadores acusados de envolvimento na Operação Apocalipse. Olá, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia concede habeas corpus a vereadores denunciados na Operação Apocalipse. Eu vou conversar com o vereador Léo Moraes, relator da CPI. Vereador, quem são os vereadores que foram beneficiados pelos habeas corpus? Os vereadores que tiveram habeas corpus concedidos são Eduardo Rodrigues e o vereador Marcelo Reis. Qual que é a leitura que o senhor faz do retorno desses parlamentares à Casa de Leis? Bem, no que diz respeito à comissão processante, nada irá prejudicar o andamento da mesma, haja visto que anda em paralelo à atuação do plenário da nossa Casa de Leis. Então nós estamos avançando, estamos agora a fim de diligenciar em quem nós iremos ouvir as oitivas e depois também as testemunhas dos acusados e dos investigados. Diante da manifestação popular, qual que vai ser o posicionamento da Câmara? Bem, o funcionamento da comissão processante a gente só vai falar depois que tiver o inquérito, o relatório final em mãos, a manifestação do Ministério Público. A gente evita fazer qualquer pré-julgamento, qualquer condenação sem o acesso aos autos e sem a tranquilidade e a coerência para fazer um julgamento mais próximo da justiça possível. Como está o trabalho da comissão?
está evoluindo, nós já fizemos várias diligências, encaminhamos vários ofícios e agora, a partir da próxima semana, já iremos ouvir as testemunhas e também os vereadores. E qual que será o próximo passo da comissão processante? Agora já é a época da instrução e logo em seguida, respeitando o prazo regimental para que não seja gerado a nulidade processual, nós iremos apresentar ao plenário e o plenário mais uma vez será soberano. E os vereadores têm o poder do voto, seja para rejeitar e divergir do relatório, seja para convergir e aprovar o relatório. Muito obrigado. Voltamos com você. E vamos agora a Brasília. O IBAMA divulga balanço do DETER, Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real. Boa noite, Wellington. Como estão os alertas em relação às áreas desmatadas na Amazônia? Em primeiro lugar, uma boa noite para todos da Amazônia. O balanço mostrou que entre agosto de 2012 e julho deste ano, houve aumento no número de alertas de áreas devastadas na Amazônia Legal. O número de alertas para a fiscalização do desmatamento na Amazônia Legal, que inclui todos os estados da região norte, além do Mato Grosso e Maranhão, cresceu 35% nos últimos 11 meses. Nesse período, as áreas com indícios de desmatamento e degradação atingiram mais de 2.700 quilômetros quadrados. Houve anomalia em 2 meses, tá? Uma quantidade muito grande de degradação florestal por fogo. São áreas em que houve exploração madeireira, e depois, ou então de florestas muito esparsas, tá, na transição floresta-cerrado, e que foram queimadas. Tá? Isso não quer dizer um desmatamento, é uma queimada, uma degradação da floresta, e ela, se for deixada em paz, ela retorna. Segundo os dados do INPE, Tocantins foi o estado que apresentou o maior aumento de áreas com risco de degradação em comparação ao mesmo período de 2011. Em seguida, aparecem Maranhão, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima e Rondônia. O Amapá não registrou áreas com risco de desmatamento. O Acre reduziu em 78% o índice de florestas devastadas. Na medida que se tem esse conhecimento, o IBAMA vai a campo e faz ações no sentido de evitar que essas áreas sejam convertidas a corte raso e, por si, em desmatamento. O Ministério da Saúde incluiu o medicamento metotrexato injetável para o tratamento da psoríase no Sistema Único de Saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase é uma doença da pele que atinge cerca de 3% da população mundial. Geralmente, ela se manifesta por lesões avermelhadas ou róseas cobertas por escamas esbranquiçadas e pode aparecer nos joelhos, cotovelos ou no couro cabeludo. A psoríase não tem cura, mas os sintomas podem ser controlados. A doença pode ser desenvolvida em pessoas de todas as idades e não é contagiosa. Mudando de assunto, a exploração de silvinita para a produção de potássio foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado hoje. O Amazonas tem um grande potencial para a exploração do minério. Com ele, é possível produzir fertilizantes agrícolas que podem impulsionar a produção de alimentos no Brasil. Representantes do governo federal, estadual e de prefeituras da região debateram alternativas para tornar o Brasil autossuficiente na produção de alimentos. Mas, para alcançar esse objetivo, o país precisa produzir o próprio fertilizante, o que só é possível com a exploração da silvinita, pedra de onde se extrai o potássio necessário para a produção do insumo. Hoje, o Brasil importa 92% do produto de países como Canadá e Rússia. E a nossa jazida hoje, de uma extensão de mais de 400 quilômetros, já pode tornar o Brasil autossuficiente na produção de potássio. Então, o que viemos agora aqui trazer à Comissão de Meio Ambiente é o apelo da população que diz sim à exploração do potássio. É desse setor que vem um dos principais elementos que mantém e sustenta a vida do ser humano, que é produzir alimentos. Se temos essa riqueza, precisamos buscar a viabilidade. Para o secretário de Mineração do Amazonas, as providências devem ser imediatas. Caso contrário, a curto prazo, o país pode ser obrigado a importar 100% do produto. Essa relação de dependência faz com que o Estado brasileiro tenha que pensar estrategicamente esse tema. São reservas suficientes para dar diretamente autossuficiência para o agronegócio, a agricultura familiar, como também a produção de biocombustíveis. O IBAMA destacou os cuidados com esse tipo de atividade.
Além da segurança dos trabalhadores, é preciso estar atento ao meio ambiente. O principal impacto que eu entendo numa mina subterrânea seria a questão da contaminação de aquífero. A autora do requerimento, senadora Vanessa Graziotin, lembrou que, em termos de consumo de potássio, o Brasil só fica atrás da China e dos Estados Unidos. A reserva, que já se tem conhecida no estado do Amazonas, é superior a 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. É muita coisa e nós poderíamos sair da condição do grande importador do mundo para um dos maiores exportadores. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Uma boa noite a todos e até amanhã. Mesmo com a alta do dólar, gastos de brasileiros no exterior aumentam. Esse é o tema para o comentário do nosso articulista Marcos Evangelista, do Corecon Amazonas. Olá! Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem movimentado a economia mundial, o aumento tão acelerado do dólar. O que acontece? Há 4 anos não se presenciava um aumento tão rápido. A disparada hoje, o dólar está em 2,43. O que acontece com isso? Quais são as influências para nós consumidores? Bem, Manaus tem 562 fábricas e muitas delas dependem de insumo importado. O que vai acontecer nesse momento? No momento que a empresa compra um insumo e esse insumo é baseado no preço do dólar americano, os preços vão subir, consequentemente o preço do produto final vai aumentar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que os produtos para nós consumidores vão também sofrer influência do aumento do dólar. Principalmente o pão que nós comemos no nosso dia a dia, uma vez que o trigo pode ser importado. No caso, se ele for importado, automaticamente o preço do pão vai sofrer alterações. Da mesma forma, a gasolina, o combustível. Há já um pronunciamento da presidente da Petrobras sobre aumento de combustíveis. Já está se falando, inclusive, um aumento escalonado em 2 vezes. De qualquer forma, em 2 vezes ou uma vez, ocorrendo, subindo o combustível, como nós estamos na região norte do Brasil e dependemos dos fretes, todos os produtos vão ter majoração de preço. Um fato importante, se você está pretendendo viajar, já fez a compra da sua passagem para o exterior, principalmente Estados Unidos, fique atento com os gastos. Evite utilizar o cartão de crédito, porque além de você pagar a cotação alta do dólar, você ainda vai pagar o IOF. Então fique atento. Caso você não tenha comprado, acho que vale a pena pensar se esse é o momento certo de ir para o exterior. Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, um outro tema da nossa economia. Muito obrigado. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Confira agora os destaques do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Rede de fibra ótica deve otimizar internet no Amazonas. Manaus conta com a primeira rede de fibra ótica para transmissão de dados de alta performance para telefonia móvel no estado. A via que interliga os estados do Pará, Amapá e Amazonas foi inaugurada no final de agosto e apresentada em um workshop realizado em Recife, Pernambuco, nesta terça-feira. A expectativa é que a velocidade dos serviços disponibilizados por meio da internet suba consideravelmente no estado. E no próximo bloco você confere. A Assembleia Legislativa realiza CPI da telefonia para investigar os serviços das operadoras. E ainda, Secretaria de Cultura do Amazonas promove oficina de dança em cadeiras de roda. Não saia daí, voltamos já.